Em meu coração. Até ontem à noite e ainda pela madrugada, Deus me acordou. Eu estava perguntando a Deus por que Ele havia me levado a trazer esse ensino para a igreja, por conta de ser um ensino que normalmente eu trago para pastores, para ambientes mais escolares, onde a gente tem pessoas ali, um número menor, por conta da importância desse discernimento do mundo espiritual. Mas Deus, essa madrugada, Ele me acordou e confirmando no meu coração, para que eu falasse com você sobre esse tema, anjos e demônios. Esse é um tema, querido, que a princípio você veio e fala, peraí, eu vim no culto errado. Fala para o teu irmão, não, fala para ele, você está no culto certo. Porque não é para você se especializar nisso, mas é para que você compreenda que existe um mundo espiritual, existem coisas acontecendo ao seu redor. Alguém é capaz de acreditar, e acredita, porque é fato, que você sem ver nenhuma linha, simplesmente no invisível, você pode pegar o seu telefone e conversar com alguém imediatamente agora lá na Europa. E você acredita que é possível, por quê? Porque é possível. Você não está vendo nada. Você liga um rádio, não tem nenhum canal, não tem nenhum fio, não tem nada, e você acredita que tem ondas sonoras. Por que isso? Porque existe muita coisa invisível e que são verdadeiras. O mundo espiritual não é diferente. Enquanto você está aqui, existe muito movimento acontecendo. Existem decisões que você toma que são regidas pelo mundo espiritual. Existem circunstâncias que lhe aconteceram, inerente a você, que você talvez queria até seguir um outro caminho, quando você viu, quase que você foi empurrado para um caminho. Eu quero lhe explicar essa e algumas coisas baseado nesse texto. Salmo 91, 11 e 12 diz assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem, para que quê? Te guardem todos os teus caminhos. E diz assim: eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Olhe bem ainda aí versões diferentes, ou uma outra versão apenas. Porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o proteja, ou o protejam em todos os seus caminhos. Com as suas mãos, eles o segurarão, para que você não o quê? Tropece. Olha bem, mas tem um anjo então que não deixa eu tropeçar? Não deixa, não tropece em alguma pedra. É curioso você ver a confirmação desse texto lá em Mateus 4, 6, é Novo Testamento. Aí você vê dizendo assim: e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Olha bem, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Olha bem, mantenha esse texto. Quem está dizendo aí é o diabo. Se você se lembrar um pouco da história, Jesus fez 40 dias de jejum, e quando ele termina o jejum, Satanás se apresenta a ele, fazendo propostas para Jesus. E no meio dessas propostas, o diabo cita a Bíblia, porque o diabo conhece a Bíblia, até mais do que muito crente. E ele cita a Bíblia para que ele pudesse convencer Jesus a uma profecia liberada no Antigo Testamento, a pular de um pináculo, que no meio do caminho os anjos segurariam ele, e lá embaixo teria uma pedra, que ele não ia espatifar na pedra, e Jesus responde na palavra. Mas por que é curioso isso? Porque o diabo, ele usa um texto lá do Salmo 91, para falar algo com Jesus lá no Novo Testamento. Por quê? Porque era o mesmo demônio do deserto que estava contra o povo de Israel, e está agora vindo contra Jesus. Só que lá no deserto, ficaram 40 anos para se livrar dele. Mas Jesus, 40 dias, na verdade um golpe só, depois de 40 dias de jejum, ele derruba esse demônio, porque ele tinha autoridade e revelação. O que ele tinha? Porque quando eu tenho autoridade, porque ele estava em jejum, ele estava na presença, e ele tinha entendimento, ele usa a palavra. É na palavra que você vence no mundo espiritual. Se tem um crente já recebendo, dá um glória a Deus aí. Olha bem, Êxodo capítulo 23, versículo 20, nessa versão diz assim: eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Na verdade, há uma versão mais detalhada que diz: eis que eu envio o meu anjo à frente.
Quando diz o meu anjo, o Senhor está dizendo à frente de ti, para que te guarde no caminho, conduza. Você vai ver esse texto comigo daqui a pouco de novo, percebendo que quando Deus lhe dá uma palavra, Ele manda o anjo conferir a palavra para que se cumpra na sua vida. Há uma promessa liberada sobre você, e ao mesmo tempo um anjo para você poder cumprir essa promessa, abrindo o caminho para que nada atrapalhe, para que as pedras sejam tiradas da tua frente. Tem um crente pentecostal aí, dando glória a Deus? Olha bem, ele diz: envie um anjo à sua frente, para guardá-lo no caminho, e levá-lo ao lugar que preparei. O Salmo 34, versículo 7, a gente conhece. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aqui, amado, é parte de dezenas de textos bíblicos que falam a respeito do mundo espiritual, aqui em especial anjos. Existe um motivo pelo qual esses textos são colocados aqui. Eles não são colocados apenas para lhe trazer tranquilidade, mas para revelar o que está invisível. A pergunta que eu quero te fazer hoje, querido, quando eu falo desse tema anjos e demônios, é: quais são os seus medos? Todos nós, querido, carregamos alguns medos. Quais são os seus maiores medos? Que traz pânico. Coisas que nós temos medo de acontecer, uma enfermidade terminal, ficar pobre, perder tudo, perder a família, perder casamento, ser atropelado, ser assaltado. As pessoas vivem o tempo todo em um medo de alguma coisa que causa paralisia na sua vida. O que eu quero desde já te informar, que grande parte das armas e ferramentas que esses demônios, que eu vou falar sobre eles, usam contra você, é exatamente pegar os medos que você carrega e amplificá-los dentro de você. As ansiedades da vida que você tem, e que às vezes algumas delas são guardadas no seu interior, e ali amplificá-las para que isso se torne uma enfermidade sobre a tua vida. Você sabia que existem regências espirituais que regem o teu dia, ou pelo menos tentam reger o seu dia? Você sabia que na verdade existem demônios e existem anjos que ao nosso redor trabalham, porque a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa ao redor, mas os demônios ficam ao seu derredor, o tempo todo, trazendo influência sobre a tua vida. A verdade é que a questão do mundo espiritual, alguns anos atrás, principalmente no quesito ligado ao inferno, a demônios, era extremamente escondido. As pessoas tinham acesso aos nomes originais, às regências, atuações desses espíritos malignos, além do que a Bíblia dá um pouco de entendimento, apenas se lesse um livro de bruxaria, ou se fosse a uma reunião satanista, a uma sociedade fechada, a um nível de maçonaria, a algum nível onde o indivíduo tinha acesso a alguns níveis de informação. Mas o que me assusta hoje, é que hoje o diabo já não está escondendo mais nada. Porque aquilo que era excludente, era extremamente fechado, era dado a poucas pessoas conhecerem. Hoje, num desenho de criança, está dado o nome de demônios que são extremamente complexos. Não é um nome difícil, eu estou dizendo a complexidade da ação deles. Há dias atrás, na verdade não tem muito tempo, a minha filha ela tinha comprado uma paleta de maquiagem, ela tinha gostado de uma maquiagem, falou: pai, eu vou comprar, me dá o dinheiro, tá? Ela foi comprar. Quando ela chegou, ela viu os nomes que estavam. Ela a princípio não prestou muita atenção, porque ela estava feliz pelas cores, ela gostou dos tons, e ela simplesmente apaixonou e falou: comprou. Mas quando ela começou a ler, ela se lembrou de que um dos nomes eu havia comentado em casa. Eu havia um dia falado sobre esse demônio, dando instruções às crianças. E quando ela leu o primeiro, ela se interessou pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto. Ela começou a perceber e trouxe: pai, olha aqui, vê isso aqui. Eu falei: olha, eu jogo fora ou troca. Ela preferiu trocar, né? Ela foi lá e trocou. Mas o detalhe que me assusta é que isso não está só num bloco de maquiagem, não está apenas no nome de perfume, nome de roupa. E se eu começar a detalhar para você, vai ter gente que vai falar: usei hoje de manhã, né?
porque hoje está aberto. E a ideia que eu tenho aqui hoje, querido, não é nem de causar pânico a você, e nem de tornar isso aqui um ambiente onde, agora vai proibir isso, vai ter que ser isso, eu vou usar só roupa crente agora. Na verdade, irmão, só se você sair desse mundo, porque todo o tempo a literatura, filmes, desenhos. Agora, ninguém de nós, nenhum pai, quer que o seu filho compre um brinquedo com o nome de demônio. E que talvez na ignorância você nunca ouviu, ou você veja o teu filho vendo um desenho que está invocando demônios. Algum de vocês quer isso na vida? Não. Isso não importa quanto tempo de crente você tem, ou se você é um visitante. Nós não queremos atrair esse nível para a nossa vida. Mas o que mais me assustou é que algumas daquelas informações, elas estão na cabala, elas estão em livros de bruxaria, elas estão em quem estuda original hebraico. Mas alguém, cuidadosamente, sabendo o que está fazendo, cria ali alguma coisa com nomes extremamente no latim. Eu vou te mostrar daqui a pouco. Então a minha ideia não é valorizá-la, demônios. A minha ideia não é nenhuma da aula sobre isso. Mas a minha ideia, querido, é que você compreenda que existe essa realidade. E que a intenção deles é, através dos seus medos, atuar contra a sua vida. Na história bíblica você vai encontrar no Egito. Aonde você vai encontrar? O Egito, por exemplo, quando as 10 pragas foram lançadas sobre o Egito, preste atenção, eram 10 principados, 10 regências demoníacas que os egípcios acreditavam que regia a vida deles, e que Deus mandou sobre cada um deles uma ação contrária, ou seja, dizendo, eu domino sobre esses demônios que você está dizendo aí. E aí ele foi manietando, amarrando, quebrando, cancelando, anulando cada um deles. Até na morte dos primogênitos, aonde a gente percebeu que a única maneira de que eles não atinjam é através do sangue do cordeiro. Mas ali Deus já estava respondendo a um Egito moderno, próspero, de influência, que na verdade o que regia a vida deles não era mais forte do que o Deus de Israel. Deus já pode dizer um amém, irmão? Deus já estava mostrando que quem é o Senhor, quem é o que governa. Você vai perceber também, hoje eu vou te ensinar, na leitura do Salmo 91, que Moisés, que escreveu o Salmo, ele revela para nós o mundo espiritual a respeito de 7 principados que atuam durante todos os dias. Eu chamo de demônios do deserto. Todos os 40 anos que eles andaram no deserto, eles foram assolados diariamente contra, ou seja, com resistências dessas ações malignas. Eu já te provei que Jesus com 40 dias, na verdade, depois de 40 dias, com um só dia, ele deu um golpe neles. E o golpe final foi na cruz do Calvário, quando Jesus desceu no inferno, tomou as chaves do inferno e da morte e disse quem manda nessa coisa. Eu quero dizer para você hoje, tudo que eu te falar, acredite em algo. Até pode existir, sim, existe o mundo espiritual, mas Jesus venceu na cruz do Calvário e te deu vitória sobre todas as coisas. Dá uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus, em nome de Jesus. O fato, irmãos, é por que falar a respeito do que já foi vencido? Se o Senhor está dizendo que já venceu, por que eu tenho que saber sobre isso? É só orar e aplicar o sangue, é simples assim? Não, porque nem todo mundo da sua casa está na convicção que você está. E muitos até crentes passam por momentos de luta na vida e se afastam de Deus, e o diabo usa brechas para paralisar a tua vida. Hoje Deus vai revelar o mundo espiritual para nós. Pessoas serão libertas enquanto a palavra entrar aqui nesse lugar. E Deus vai trazer entendimento para que na tua casa, todo demônio que está rodeando a sua família, rodeando a sua casa, rodeando os seus negócios, Deus vai lhe dar autoridade para pisar sobre eles e vencer sobre cada um deles, em nome de Jesus. Então essa ação é por quê? É porque Cristo já venceu. Mas você tem que, na vitória de Cristo, também vencer. Você precisa assumir a vitória de Cristo. Se eles usam os nossos medos para se levantar contra nós, ou se mover contra nós, você precisa hoje confiar, acreditar, de que tudo na sua vida está debaixo do cuidado do Senhor. Aqui no Brasil, irmãos, nós
estamos muito acostumados a ouvir nomes. Fala mais de demônio, não? É demônio, não tem jeito. De demônios. Porque existe um sincretismo religioso, tanto da influência de Portugal, tanto a influência da África, a influência indígena, essa mistura religiosa. Chega um momento que alguém está orando a um santo, que também aquele mesmo santo tem o nome de uma entidade da macumba, e eu não estou aqui fazendo crítica, eu estou ensinando uma coisa que você talvez já viu. Então é muito comum você ver um adesivo de São Jorge, você vê uma obra de macumbaria numa encruzilhada. Se tornou comum por causa de uma cultura engedrada na nossa vida. Agora é interessante que eles não são diferentes dos demônios da Bíblia, porque os nomes originais estão em hebraico, ou as ações e regências deles estão na Bíblia. Só que no Egito Antigo eles tinham alguns nomes diferentes. Você vai ver o deus Ra no Egito. Na Grécia você vai ver em toda essa mitologia grega a mesma ação com nomes diferentes. Na Babilônia não é diferente também. Por isso é interessante você perceber. Aliás, eu tinha falado sobre essa paleta que a minha filha havia comprado, e eu ontem procurando, falei para ela, tenta achar, que eu quero falar sobre isso. E olha, interessante, não dá muito para ler, mas é uma paleta de maquiagem. Não dá muito para ler, mas ali embaixo está o Samael. Samael é o próprio Lúcifer. É uma cor que foi colocada pelos fabricantes. Eu não quero causar polêmica, porque se eu entrar nisso, irmãos, eu fico aqui falando de uma série de coisas que está dentro da sua casa, que existem fundamentos demoníacos. Por isso que o sangue do Cordeiro está sobre a tua vida. Mas, ao mesmo tempo, eu quero só atinar você, te acordar. Porque nós também não podemos ficar diante de tudo isso dizendo, mas isso aí é coincidência, isso aí não tem problema. Isso é só uma coisa que aconteceu na minha casa. Se eu fosse gastar tempo estudando, e não pretendo fazer, porque eu pretendo estudar mais a verdade da palavra do que a mentira do diabo. Mas hoje eu quero falar sobre isso. O que acontece? Aí eu fui lendo, quando eu cheguei ali nos sucubos, porque pouca gente conhece, ou Citri, ou Liberatos, alguns demônios. Se você for na internet mesmo, você vai olhar a cara do bicho e vai falar, meu Deus, como pode uma fábrica escolher uma cor com tanto nome da natureza, com tanta coisa criativa, como alguém vai fazer um perfume e coloca o demônio absinto ou outra coisa, que é o demônio do Apocalipse. Quando alguém coloca, você diz, não, mas é uma coincidência. Aí na propaganda diz, tu vai ficar poderosa. Vai mesmo, porque se maqueia e sai. Agora, é claro que há uma coerência em tudo isso. Mas eu peguei os nomes, alguns deles. Por exemplo, Samael, Solas, Saleu, Shax, Sucubo, Citri. Porque isso está no latim. Então alguém lê e fala, eu nunca vi. Está tudo bem. Engana as pessoas. Mas o meu fundamento hoje não é esse. Isso eu estou apenas fundamentando a palavra, aliás, para te mostrar o que o Salmo 91, há muito tempo atrás, já revelava isso para a gente. Que a Bíblia já mostra. Só que o nome hebraico não são esses. Só que as ações desses espíritos demoníacos, tem também Lilith, tem também Nosferatus, e tantos outros de regências, que aí entra o quê? A necessidade da igreja compreender os princípios. Pode tirar, não dá mais moral para eles não. Vamos lá. Os textos que a gente lê, querido, acima, diz assim, porque é necessário dar ordem, aliás é uma pergunta, por que é necessário dar ordem aos anjos a nosso respeito? Fala o teu irmão assim, por quê? Porque Deus está dizendo, dei ordem aos anjos a teu respeito. Irmãos, se anjo trabalha no mundo espiritual, por que tem anjo vindo à minha frente, tirando obstáculos? É para tirar parede, abrir porta? Aí Deus arrumou outra pessoa para fazer isso. É para expulsar os demônios que estão na sua frente. É para abrir o caminho espiritual dessas ações demoníacas vindo contra você. Por que o próprio diabo repete esse texto para Jesus? Outra pergunta. Por quê? Que é o texto no caso de Mateus 4,6. Por que o próprio diabo, ele cita a Bíblia para Jesus? Porque na verdade, ele estava se revelando a Jesus, de que o mesmo que agiu contra Moisés lá no deserto, é o mesmo agora que quer derrubar Jesus. Então, outra coisa, em Êxodo 23:20 que a gente leu, Deus fala assim, envia um anjo à sua frente, para guardá-lo no caminho, e levá-lo ao lugar que
preparei. Aí Deus fala assim, eu liberei a palavra, mas eu coloquei um anjo. Eu chamo esse anjo, querido, do anjo do destino. É a primeira coisa que eu quero falar hoje nesse universo de informações. Qual é o nome dele? Apóstolo, graças a Deus, que hoje eu já vou acender uma vela, hoje à noite, antes de dormir, ao anjo do destino. Está amarrado, está quebrado, que mais? Está cancelado em nome de Jesus. Por quê? Porque não é essa a intenção. A verdade é que você nunca vai orar um anjo, nunca. A Bíblia diz que Deus deu ordem aos anjos. Você ora a quem? A Deus. Agora, Ele usa os anjos. Eles são reais. Eu poderia ficar aqui primeiro lendo textos e textos e textos, mas não há necessidade. Para você compreender o quanto esse mundo espiritual é real. Agora, se eu não vou orar a Ele, para que tenho que saber? Para fortalecer a tua fé. Para você compreender o incompreendido. Para você perceber que assim como há uma regência do bem, há uma regência do mal. E eles agem o tempo todo, existe uma guerra acontecendo. Então, olha, eu queria que você lesse, aliás, acompanhasse comigo a leitura, de Êxodo 23, agora do 20 ao 23. Eu vou ler um pouco mais daquele texto. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho, e te leve ao lugar que tenho preparado. Olha bem, guarda-te diante dele e ouve a sua, então ele fala, né? Ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o quê? O meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz, e fizeres tudo que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos. Olha que palavra, irmãos. Ele está dizendo, eu ponho o anjo, o objetivo dele é levar você ao teu destino. E se você caminhar na minha palavra, os seus inimigos serão os meus inimigos, e os adversários os teus adversários. Aí ele termina dizendo, porque o meu anjo irá diante de ti, e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, tudo inimigo, cananeus, heveus, jebuseus, e eu os destruirei. Então Deus falou o seguinte, olha, eu te dei um caminho, eu te dei uma promessa, só que no lugar da sua promessa existe inimigo. Mas se você andar na minha presença, eu já mandei o anjo na tua frente, e eu vou levar você diante do teu inimigo, só que eu lhe darei vitória diante de todo inimigo que se levantar contra ti. Tem alguém recebendo essa palavra ou não? Então ele está dizendo, olha, tem um anjo que protege o cumprimento da palavra na sua vida. Amado, tem um anjo que o objetivo dele é poder garantir que você vai chegar ao seu destino. É um GPS espiritual. Você imagina? É um anjo que está te guiando e diz, você chegou ao seu destino. Aí você fala, glória a Deus. Só que os obstáculos que estavam no caminho, a maioria deles, irmãos, você não viu. Talvez você até sentiu um arrepio. Talvez você, que é um pouco mais sensível espiritualmente, até sentiu que havia uma resistência para aquilo que você estava galgando. Mas tem muita gente, a grande maioria, que nem percebe. Não perceber não significa que eles não existam. Não perceber não significa que eles não estão atuando a teu favor. O que é importante você compreender, que no caso aqui, a nação de Israel por 40 anos andando no deserto, esse anjo estava no meio de uma nuvem. Ele não se materializou, ele não apareceu para eles, mas esse anjo era a própria nuvem que os conduzia no caminho do deserto, e quantos inimigos houvesse contra eles, o Senhor os dava vitória. Então por 40 anos de jornada, eles nunca viram o anjo. E é interessante, porque ele pairava sobre a coluna de fogo, ele pairava sobre a nuvem do dia, mas quando termina a jornada dos 40 anos, quando Josué assume o controle, quando eles entram na terra prometida, vê o que acontece. Josué, aonde aparece o anjo para ele, e diz assim, estando Josué 5,13 em diante, estando Josué de pé, ao pé de Jericó, era o primeiro desafio que eles tinham, levantou os olhos e olhou,
eis que se achava em pé diante dele um homem. Aí você fala, então não é anjo. Que trazia na mão uma espada desembainhada, uma espada nua. Estava pronto para a batalha. Quem está com a espada desembainhada é porque ele está dizendo, tem uma batalha agora. Chegou-se Josué e ele disse, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Olha bem, porque Josué olhou e falou, esse é grande demais, é um guerreiro. Respondeu ele, não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Oh, glória a Deus, dá uma salva de palmas aí, meu irmão, dá até arrepio. Eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Por quê? Porque Josué, querido, ele tinha uma missão diferente a cumprir. O anjo que conduzia o povo na nuvem e conduzia o povo no fogo, ele tinha o objetivo de conduzir ao destino. Mas agora chega um anjo que entra na batalha com Josué. Aí vamos continuar. Olha bem, aí é claro, irmãos, você faria o mesmo. Então Josué faz o quê? O que ele fez? Irmão, você não tinha outro jeito, você cai na hora dessa. Prostrou com o rosto em terra e adorou e disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Irmão, olha, em toda a história bíblica você vai percebendo a atuação desses anjos. Só que existem fatores fundamentais para que você entenda o ministério deles. Por que esse anjo, o príncipe do exército do Senhor, desceu? E com a espada na mão, para dar vitória ao povo de Israel. Porque eles haviam atravessado o rio Jordão. Eles estavam agora do outro lado. Existem anjos do lado de cá com você, mas quando tu atravessar, a casta muda, a patente muda, o nível muda, porque a tua batalha se torna outra. Eu estou no deserto, está ruim, mas no deserto não tem inimigo. Porque no deserto não tem conquista, no deserto não tem poceiros, no deserto não tem ninguém brigando por nada. Mas quando eu piso na minha promessa, tem gente que fala assim, quando eu entrar na minha promessa eu vou descansar, irmão, você não está entendendo. Você não está entendendo. Quando você entrar na tua promessa é que a batalha começa. Porque no deserto é uma vidinha. Maná cai todo dia. É aquele negócio, Senhor, faz um milagre amanhã. Senhor, está difícil, vamos lá. Senhor, agora água da rocha. Agora, quando você começar a dar passos de vitória, quando você começar a plantar para colher, quando você tomar atitudes de ousadia, quando você tomar uma coragem de assumir compromissos, você vai perceber que aí sim começa a tua batalha. Só que muda a patente. Quando Jacó, quem mesmo que eu estou falando? Ele vinha no caminho, fugindo do irmão, da família, mas ele, num momento da história dele, Deus tinha uma palavra de virada. Tem esse dia na tua vida que Deus vira, Deus muda, e pode ser hoje, pode ser hoje. Ele estava em fuga, estava faminto, estava cansado, estava com uma série de coisas ruins. Mas ele deita, e de repente ele percebe que os anjos subiam a escada, primeiro subiram, e depois desceram. A Bíblia não detalha, mas o original detalha. Quando subiram aqueles anjos, desceram outros. Porque na verdade era a troca do anjo. Porque depois daquela palavra de Deus, uma nova etapa começaria na vida de Jacó. E os que estavam com ele não davam conta dos inimigos que viriam após aquele momento. Está virando uma chave na tua vida, meu amado. E pode acreditar, existe um movimento de anjos ao nosso redor, como eu lia para você, mostrando esse ambiente, esse caminho de batalha. A segunda coisa que eu quero te dizer, como são esses demônios? Porque sobre anjo você já entendeu, amém? Tá bom, né? Talvez uma aula de muitos meses a gente estudaria profundamente, mas o que você precisa saber, você já sabe. Agora pronto, se tem anjos, e agora, apóstolo? Que história é essa de demônios? Será que eles têm como ainda mover sobre a vida de uma pessoa? Moisés, ele dá para nós um presente no Salmo 91. Ele revela 7 espíritos malignos, que é simplesmente
a regência completa do inferno. Eles não são os únicos, mas eles representam a plenitude de uma ação demoníaca a cada 24 horas contra a vida de uma pessoa, contra uma família, contra situações e estruturas. Então ali mostra o quê? Que uma vez que eu venço esses demônios do deserto, revelado no Salmo 91, que muita gente acha que abrir a Bíblia no Salmo 91 dá sorte, né? Irmão, você abre a Bíblia, o demônio arrebenta a Bíblia, arrebenta você e todo mundo. Se a Bíblia não estiver dentro de você, não adianta você botar na porta da sua casa que não vai resolver nada. Desculpa aí, tá? Desculpa aí. Mas eu tenho que te falar a verdade. A palavra tem que entrar em você. Você tem que crer, você tem que abrir a boca e dizer a palavra. Esse livro, ele é fantástico, mas ele não tem poder se o Deus, aquele que escreveu, não estiver em você para acionar esse poder. Então Moisés, ele traz uma revelação extraordinária desse mundo espiritual. Eu queria que você pegasse agora a sua Bíblia, seja ela de papel, eletrônica, o que for aí, papelzinho, tem mais alguma coisa mais moderna que a Bíblia? Na palma da mão, e abra comigo no Salmo 91 agora comigo. Eu quero que você olhe comigo, querido, o que foi revelado para nós dessa ação demoníaca, desse mundo espiritual perverso, e que está aqui, claramente para nós. Vamos lá, Salmo 91, a partir do versículo 1, quem já achou, diga amém. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Aí agora começa a listagem. Moisés dando um presente para nós. Ele em teu entendimento, na sua revelação, ele foi mostrando o que ele viu durante os 40 anos no deserto, e ele traz para nós essa autoridade. Aí ele diz o seguinte, 3, pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Amado, cada um desses nomes, dessas ações demoníacas, como eu lhe disse, muda o nome no grego, no latim, no português, mas a regência é a mesma. Então eu quero fazer, colocando alguns totens aqui, para a gente poder entender esse princípio. Laço do passarinheiro. Olha bem, a ação dele, ou laço do caçador traiçoeiro, ou laço do caçador, qual que é a ação desse espírito maligno, não só no deserto, mas hoje ainda assolando a vida de muita gente? Quando você está para romper na tua vida, é um laço, literalmente, é um laço. Mas ele age como um caçador que prepara uma armadilha. E você sabe que a armadilha, querido, ela é feita com coisas que possam lhe atrair. Então ele não caça o que ele não come. Um caçador, ele caça só o que ele come. Então, na verdade, aqui se refere a uma casta de demônios que arma para você ciladas, encantamentos, levando você nesse ambiente de conquista da tua vida, quando você está para romper, as coisas estão indo bem, está tudo jóia, só que você não vigiou, você negociou princípios. Porque tem gente que acha que as coisas estão dando certo, é que Deus está com ele, irmão. Isso não tem nada a ver com a Bíblia, isso. Tem nada a ver uma coisa, as coisas estão dando errada, Deus não está com ele. Isso não tem nada a ver com a Bíblia que a gente lê. Você tem que entender que o Senhor está com você. Pode ser lá dentro da cova dos leões e pode ser num lugar maravilhoso. Mas a questão não é onde está, é se Ele está com você. E as coisas começam a dar certo, a gente começa a se afastar dos propósitos. Esse laço, ele entra no indivíduo no momento que ele está pronto para dar o seu salto da vitória, o seu nível de sucesso, ele vem e prende. Como? Ele caçou você com algum nível que trouxesse, alguma coisa que trouxesse a você um encantamento, um desejo intenso, e ele trabalha com a sua alma, aquilo que mais atrai você. Agora vamos continuar lendo. Ele fala da peste perniciosa. Esse segundo espírito maligno, chamado peste perniciosa, é interessante porque existe uma ação de cada um deles. Agora preste atenção, irmãos. Cada demônio desse, ele age, todos aliás, eles agem durante 24 horas de um dia. Você vai descobrir que inclusive alguns têm a hora que ele trabalha. Está dando para ver, amém? A hora que eles trabalham. Por quê?
porque eles fazem parte de um projeto do inferno, de que em 24 horas você vai desistir das promessas que Deus tem sobre a tua vida, que você vai recuar nos seus desafios. Só que o original chama ele de praga mortal, chama de ameaça de destruição na Septuaginta. Ele causa necrose no corpo, ele é como veneno de cobra. Ele tem uma capacidade de necrosar a vida da pessoa. É como se você estivesse fluindo na tua vida e ele te envenena. Ele envenena uma igreja, ele envenena uma família, as coisas se perdem. Então ele tem uma ação muito forte também na sua caminhada. Aí vamos comigo na Bíblia. Você está com a Bíblia aberta? Qual é o próximo? Cobrir-te-ás com suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Pavê é escudo, irmão. Pavê não é de comer não, tá, irmão? Pavê, porque escudo é o pequeno e pavê é aquele grande, ok? Aquele grandão que você vê nos filmes épicos, né? Que o indivíduo esconde uma pessoa inteira. Então a verdade de Deus, ele é um escudo, ele é um pavê daquele ali. Ele é um negócio enorme, te protegendo. Aí vem, não te assustarás. Qual o terceiro demônio? Do terror noturno. Olha bem, amado, você talvez alguma vez, ou talvez até essa noite, você pode ter sido visitado por essa ação demoníaca, porque eles continuam trabalhando em nosso tempo. Quem está entendendo até agora, diga amém. O terror noturno, ele é conhecido como o terror que campeia durante a noite. Ele é chamado pavor da noite. Ele tem o objetivo de paralisar a tua vida. O que causa necrose também é um pouco nesse nível, só que é uma dose um pouco mais demorada. Esse não, ele te assusta, ele te provoca um medo. Você está tomando decisões na sua vida, de repente você desiste de tudo. Parece que dá um medo. Tem gente que está para casar, nunca casa. Tem gente que está para fazer uma negociação. Mas ele age também em enfermidades somáticas, na alma humana. Existem uns níveis de pânico que você não entende. Meu Deus, o indivíduo vai no médico, ele vai no psicólogo, ele vai tentar ver. A vida dele não rompe. Ele fala, o que está acontecendo comigo? Porque existem coisas, querido, que a medicina, que a razão, que a psicologia, eu respeito todas essas ciências, mas não vai explicar. São ações demoníacas contra você, contra a sua casa. Mas não entre em pânico, o sangue do Cordeiro está sobre a tua vida, a bênção do Senhor está sobre você. Mas entenda uma coisa, querido, existem pessoas que estão debaixo desse céu, tem crentes que estão vivendo debaixo desse terror. Esses demônios têm hora de trabalho, são 7 por 24, 3 horas e meia máximo para cada um. É um tempo de trabalho exausto. Eles trabalham começando ao meio-dia, daqui a pouco eu te explico detalhes. Esse trabalha na madrugada. E principalmente se tu está acordado, aí que ele vem forte. E se você está com portais abertos na sua alma, aí que ele vem forte mesmo. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Porque muita gente está madrugada, estava orando, irmão? Não estava orando não, então vai dormir, meu irmão. Vamos lá. Fala amém, irmão. Qual que é o próximo? Qual que é o próximo? Nem o quê? Seta que voa? Esse pessoal trabalha que horas? Não fala se é de manhã ou de tarde, mas é de dia. Há de convir que é muito provável que esse trabalho dele é pela manhã, antes do meio-dia. Ele tem uma atitude contra as pessoas. Esse demônio aqui, querido, ele tem uma função que o diabo dá para ele quando ele sai do inferno todo dia, preparadíssimo para te derrubar. Ele é chamado flecha que busca o seu alvo durante o dia. Flecha que voa de dia. Ele é conhecido como flecha que tem o seu nome. Eu dou o nome dele de míssil teleguiado. Ele sai do inferno com o teu nome sobre... Tem gente olhando preocupado. Irmão, fique em paz, eu vou te dar a solução já. Pode ficar tranquilo. Ele sai do inferno com teu nome, sobrenome, endereço e função e tudo que ele tem que fazer. Ele não erra alvo, ele vai certeiro em você. Ele não bate no teu irmão, no teu marido, ninguém, é em você. Ele vai especificamente numa área da tua vida. Aí você olha assim para o teu marido e fala, o que mudou aí? Não mudou nada não. Só para perguntar, qual o teu nome? Mudou, irmão. Muda o humor, é uma ação demoníaca, é uma notícia, é um negócio que entrou em você, introjetou em você, e você diz, não, eu estou um pouco deprimido. Que deprimido? É demônio que está vindo contra a sua vida. Mas Deus lhe dá o livramento, Deus lhe dá a vitória. Esse demônio que tem um nome, esse míssil teleguiado, ele trabalha durante o dia, ele não trabalha de noite. Vamos ver qual que é o quinto? Vamos lá? O quinto, ele se chama o quê? Nem dá, versículo 6,
peste que se propaga onde? Nas trevas. Então, esse camarada aqui, o que ele faz? Trabalha de dia ou de noite? Então, você já percebeu que alguns eles assumem, né? O nome dele, a ação dele já é específica. Ele não age em outro horário. Ele age na escuridão. Necessariamente não para trazer terror. A peste das trevas, ela se move sorrateiramente e ela tem um sentido de destruição. O que ela faz? Ela é um demônio, querido, que anda escondido em situações, pessoas, até mesmo estruturas, que sorrateiramente, pela escuridão, às vezes nem necessariamente a escuridão da noite, mas por conta de que ele trabalha escondido. E quando o crente percebe, já é tarde demais, porque ele agiu colocando sentimentos em pessoas, trabalha com fofoca, pode-se dizer assim, mas mais, informações. Ele começa a trazer, querido, um ambiente pesado na sua casa. Você percebe que muda o ambiente do teu carro, muda a tua semana. E às vezes não é nem ninguém que está com você, é gente que entrou na sua vida, que traz esse capeta junto com ele. E aí você não tem o discernimento, quando você percebe a tua vida tendo em bancarrota, as suas coisas não estão fluindo. E a pergunta é sempre a mesma: apóstolo, o que está acontecendo comigo? Ah, meu irmão. Agora, vamos ver no 6 ainda, qual o próximo demônio? Mortandade. Que hora que esse aqui trabalha? Ah, eu vou até colocar isso aqui no meio. Você não esquecer. Ele trabalha, querido, do meio-dia para frente. Principalmente no meio-dia. Não é alegoria. Não é poesia. É meio-dia mesmo. Não é à toa que as estatísticas mundiais que mais morrem pessoas no mundo é o meio-dia. Pessoas têm ataque cardíaco, pressão alta, é o meio-dia. Esse demônio trabalha com a desistência. O que ele trabalha? A ação dele, querido, é muito forte. Deixa eu explicar um pouquinho sobre esse mundo espiritual. Esse aqui, ele começa o dia. Ele começa o trabalho no reino espiritual. Então o inferno, o dia no inferno começa ao meio-dia, ok? Ao meio-dia. Então esse aqui é o camarada que ele sai para terminar o que foi começado e não terminaram, e para começar algo. Então ele tem uma função dupla. Ele tem a função de arrebentar, porque se os 6 trabalharam ruim, deixa eu colocar já o próximo. Apesar que no trabalho dos irmãos, que foi muito bonito, e eu agradeço, mas os irmãos, eles erraram só nesse último aqui, colocou peste. Mas na verdade o último é praga. Qual que é o último? Mas eu vou colocar assim mesmo, porque você vai se lembrar e não está fora do contexto. Não há problema, não vai roubar a nossa mensagem. Aonde que está a praga? A praga, querido, está lá no versículo 10, tá? Nenhum mal se sucederá, e depois vem o quê? Praga alguma, é o 7º, ok. Aí uma vez que está posto essas 7 ações do inferno, o que acontece, querido, à nossa volta? A mortandade que assola ao meio-dia, ele, digamos que ele tem uma ação mais forte do que os outros 6. Por causa do objetivo dele, é de arrematar o que os outros não fizeram. É claro, querido, que você não vê nada disso. É claro que hoje deu meio-dia e amanhã vai dar de novo. E Deus vai te dar vitória sobre todos eles novamente. Porque o ímpio não tem a proteção que você tem, mas você tem o sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Além do sangue, você tem o anjo que está ao teu redor, e tem o anjo do destino que vai à tua frente arrebentando com eles. Então fique em paz. Porém, não significa que eu vou viver a minha vida de qualquer jeito, que eu vou brincar com a minha vida, que eu vou falar o que eu quero. Por quê? Porque o mundo espiritual é assim. O que você fala, ou anjo ou demônio pega e potencializa. Você está entendendo ou não? Algo que você fala, os anjos vêm e te fortalece, porque fortalece a tua fé. Mas tem coisas que você fala, falei sem querer, não tem sem querer, a boca fala do que está cheio do teu coração. Esses camaradas pegam a tua fala, na hora da tua ira, aí eles se fortalecem. Aí você não entende a família, os filhos, fala, o que está acontecendo? Aconteceu, não é nada, não está nada sem explicação, querido, já está muito explicado. E olha que eu estou só administrando aqui uma fase desse entendimento, mas te garanto, é a mais importante. Olhe bem, quando chega ao meio-dia, a mortandade,
eu chamo essa mortandade de flecha quebrada. Hoje de manhã eu passei uma imagem, eu não vou passar agora porque ela não está muito legal, a imagem do filme. Mas talvez alguns de vocês viram um filme chamado Fomos Heróis, do Mel Gibson. Tem um momento ali, eu dei o nome desse demônio, eu que dei, de flecha quebrada, para contextualizar você, porque na guerra do Vietnã, existem polêmicas ali, mas somente vamos pensar em coisas hollywoodianas. No momento em que os Estados Unidos está guerreando contra o Vietnã, tem um momento do filme onde os Estados Unidos está completamente cercado. Eu estou usando agora os Estados Unidos como se fosse ele o inimigo. Ele está completamente cercado. E tiro para tudo que é lado, eles estão perdendo a guerra. Aí ele chega para o cara do rádio e dá um comando, flecha quebrada. Ele fala, como? Flecha quebrada. Como se falasse, você tem certeza? Aí quando chega o comando lá na base, ele diz, flecha quebrada. Aí alguém do filme, o cara fala assim, não, isso quer dizer que eles estão no fim, que não tem mais jeito, que eles foram cercados, vai morrer todo mundo. Então é para jogar míssil, inclusive neles. Se morrer americano, é para destruir tudo, porque no final de contas, se a gente não vencer a guerra, a gente também não deixa ninguém vivo. Esse demônio, ele tem essa característica. É quando o diabo, querido, está irado, porque ele tentou o dia inteiro, madrugada inteira, e tu dormiu o sono do justo. Tu acordou dando glória a Deus. Como é que você fez de manhã? Deu glória a Deus. Aí tu veio de manhã má notícia, mas tu foi na palavra. Tu veio na igreja hoje, meu irmão. Aí o diabo está no nível já. Aí ele chega para o inferno, chama esse camarada e diz, flecha quebrada. Arrebenta, nem que arrebente com seus colegas, mas acaba com tudo. Porque ao meio-dia esse crente tem que desistir. Esse pastor tem que parar, esse irmão tem que parar, essa família tem que se separar, essa empresa tem que falir. Só que todo dia ele chega e vem forte. Só que ele vem do inferno, meu irmão, cuspindo vespa. Só que quando ele chega, ele encontra o anjo do destino na tua frente. Ele encontra as asas do Altíssimo ao teu redor. Ele vê o sangue do Cordeiro no teu peito. Ele bate, mas ele não alcança você, porque existe uma proteção do Senhor sobre a tua vida. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Pode ser mais alto, igreja do avivamento. Mas por que o diabo quer cegar nosso entendimento, segundo o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios? Que ele quer, o Deus desse século quer cegar o meu entendimento e o seu, porque não quer que você saiba disso. Porque você diz que tudo é apenas acaso. Você vai acreditar no que eu vou falar? Vai ter gente que vai sair do culto hoje e andar acreditando que a vida é um acaso. Mas aí não é comigo mais. O que você tem que entender? Que o diabo não quer que você conheça sobre ele. Porque uma vez que você sabe disso, num momento como esse, ao meio-dia de qualquer dia, ou qualquer ambiente da madrugada, ou terror noturno que vem te visitar, você vai dizer em nome de Jesus, eu não estou te vendo, mas eu te repreendo, demônio. Na minha casa, na vida dos meus filhos, na minha família, nos meus negócios, não vai entrar demônio, praga alguma, vai chegar na minha tenda. Mas são só esses. Hoje em dia, querido, só para você compreender o princípio, a ação de Nosferatus. Nosferatus é um parasita. Ele precisa de um hospedeiro. A ação de Nosferatus é sugar toda a energia vital. Ele traz encantamento virtual. Ele leva as pessoas ao encantamento hoje. Ele tem usado muito esse nível virtual. Nosferatus, ele trabalha com o mundo imaginário. Pessoas que vivem fora da realidade. Ele trabalha na mente humana. Ele atrapalha você receber a palavra. Eu já expulsei muito esse demônio na vida de pessoas. É interessante porque ele tem outros nomes hoje. Mas o original dele significa o quê? Que ele traz o quê? Uma passividade mental. Ele traz um esgotamento físico. Ele trabalha no cansaço demasiado, perda de memória, apatia ao ensino de Deus. Já teve gente na tua célula que você fala, ele está olhando para você, existe um demônio na mente dele, ele é como um arame entranhado no cérebro. Pensa numa coisa entranhada no cérebro de alguém, chama-se Nosferatus. Ele trabalha em comparsa com Lilith. Lilith, que ela promove o desequilíbrio emocional, psíquico e espiritual nas pessoas. Lilith é chamada a noiva de Lúcifer.
daquele camarada que eu apresentei no latim também ali, que alguém está usando uma maquiagem com o nome do indivíduo, do demônio. Você vê como que esse mundo espiritual, ele está hoje se revelando. Você vai encontrar Belzebu com atitude de autodestruição, que é um demônio já do Antigo Testamento também. E você vai perceber que ele trabalha com Mengelesh. Eu estou colocando ali para você entender. Só que esses espíritos todos, eles têm uma área de encantamento, que é um espírito de ilusão, mentira, cega o entendimento, tira o discernimento, coloca a pessoa como uma marionete. Já viu a marionete? E ele torna a pessoa uma marionete na mão dele. A pessoa está encantada. Ela compra o que não precisa, ela se envolve com o que não devia, ela se move sobre ações que ela... É um encantamento que a pessoa está cega, o olho está talado, você está sentado com o indivíduo dizendo, você sabe que você vai morrer se você sair hoje? Você sabe que você vai perder se você fizer isso? E ele está olhando para você, sim, sim. Só que ele está dizendo sim para você, mas ele está no encantamento, ele não está drogado não, é um endemoniamento que toma, e a gente que é pastor, trabalha com isso o tempo todo, as pessoas elas ficam revoltadas, e o pior, aí sai da igreja, aí não dá nem conta da gente ajudar, quando vai ver já está tudo acabado. Por quê? Porque é uma ação direta, que começou com algo pequeno. Agora tudo isso, por quê? Porque a Bíblia mostra isso para nós, porque o diabo quer manipular. O que ele quer fazer? Ele quer manipular a gente. E quando alguém se sente bem assim, ele acaba que ele se dobra diante dessa possibilidade. Mas no Salmo 91, versículo 1, olha o que diz lá. Aqui, olha, vamos lá. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Amado, o que é essa sombra de Deus na sua vida? Quando o sacerdote orava e dizia que o Senhor te guarde, lá em Números, a palavra guardar é chamar, é mostrando claramente que o Senhor te protege. Toda vez que o sacerdote dizia a Israel, o Senhor te guarde, ele está dizendo, o Senhor te cobre com as penas dele, o Senhor te cobre com a sua sombra. Então Moisés sabia o que ele estava falando. Só que olhe bem o que acontece no mundo espiritual. Essas ações demoníacas, elas chegam um momento que elas vão rodear você em todos os níveis. Quando o inferno diz flecha quebrada, claro que isso aí é uma maneira que eu estou te ensinando o princípio, mas que seja uma outra maneira. Quando o inferno se reúne e diz, vamos acabar de uma vez por todas com isso, o que ele faz? Eles vêm todos. Meu irmão, eles rodeiam a tua casa, eles rodeiam a tua vida, eles rodeiam os seus negócios, e principalmente eles trabalham contra as promessas que Deus tem sobre a tua vida, palavras liberadas para você. Mas lembra quando Josué pisou na terra prometida? Mudou o anjo, veio um guerreiro dizendo, eu sou o príncipe do exército do céu e acabei de chegar. Sabe por que ele se apresentou? Porque foi uma hora que ele percebeu que o inferno inteiro veio contra Josué. Aí Deus falou, desce. Mandou uma patente alta, desce e protege o meu servo. Aí sabe o que tinha? Uma muralha para destruir. Você sabe quem derrubou a muralha? O príncipe do exército do Senhor Deus. Aquele ali que se apresentou, foi ele que derrubou aquela muralha inteira, para provar que o Senhor estava com Josué. Amado, tem muralha o que for, Deus está dizendo a você, eu lhe darei vitória. Não importa se os inimigos se levantam contra você. Talvez você diz, apóstolo, a sensação é ruim. É horrível. É horrível momentos da minha vida que já vivi em oração de joelho dizendo, Deus, me livra. E o pior quando você vê uma resistência no mundo espiritual e às vezes na própria igreja. As batalhas que já travei não foram só contra demônios. Essas são mais fáceis. As batalhas piores são contra aqueles que estão próximos a você. Mas os demônios usam pessoas. Mas olhe lá, às vezes chega esse ambiente e você diz, meu Deus, o que eu faço? Será que tem saída? Será que eu posso vencer? Aí, amado, você vai perceber uma coisa. Querido, tira aqui para mim só esses dois negócios aqui, só para poder a igreja poder ver. É pesado, pega de dois, tem coisa em cima. Olha bem o que acontece. Vocês estão comigo aqui? Olha bem o que acontece. Tem uma hora que você diz, meu Deus, eu estou cercado. Tem um momento da sua vida que você diz, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu não sei como eu vou vencer essa batalha.
Eu já passei instantes, querido, eu não estou falando de mim porque é a minha história, mas eu sei que você também. Se você estivesse aqui, você dizia, apóstolo, eu também. Eu já passei instantes da minha vida que eu falei, Deus, será que o Senhor errou o endereço? Será que era comigo mesmo? Porque tá difícil. Parece que todo o inferno se reuniu e falou, hoje eu vou arrebentar com ele. Mas olha, irmãos, existe um esconderijo que Moisés falou para nós. Existe um lugar que às vezes na minha vida eu estava de joelhos orando e dizendo, Deus, dá-nos um livramento. Essa igreja não começou ontem. Teve pessoas que nunca nem eram crentes. E eu dizia, dá-me um livramento. Mas assim, querido, como as asas do Altíssimo, que cobriram Moisés, o Senhor, Ele vai cobrir a tua vida, Ele vai cobrir o teu ministério, Ele vai cobrir a tua casa, Ele vai cobrir a tua família, Ele vai cobrir a tua saúde, Ele vai expulsar os demônios. É assim que Deus trabalha. Você pode estar rodeado de demônios, mas o Senhor estendeu as asas do querubim, aquele mesmo que estava sobre a arca protegendo. Ele está hoje protegendo a arca que é você, porque você carrega a presença do Senhor. Por isso hoje, querido, acredite, os demônios estão vindo sim, eles querem que você desista sim, mas há um esconderijo, há um lugar, há um lugar, há um lugar que demônio nenhum vai entrar. Há um lugar da tua vida que é só você e Ele. A casa pode estar caindo lá fora, os demônios podem estar o inferno inteiro, flecha quebrada, mortandade do meio-dia, mas nada, absolutamente nada vai atingir a tua vida, porque o Senhor é contigo. Ele disse, eu mandarei o anjo